Fala aí, amigo tricolor, amiga tricolor, São Paulinada do Brasil todo, do planeta todo, satisfação geral, terçou, né? Aqui é terçou, aqui dos Tricossauros, toda terça-feira, às 20 horas, hoje, excepcionalmente, às 20h30, mas é claro, eu, Fernando Benincasa, o mais querido SPFC, Alex Prado da Olé Tricolor, recebendo sempre um Tricossauro, ou, perdão, um T-Rex aqui no Tricossauros. E o T-Rex de hoje, meus amigos, é brincadeira. A gente convidou o cara achando que ele não fosse aceitar. E, de repente, o cara falou, beleza, eu vou. Rapaz, a casa caiu aqui. A gente ficou extremamente feliz, né? Pelo tempo do nosso querido Sombra, que a gente sabe que vale ouro. Né? Um cara super requisitado, um cara super assistido aí por todos. E hoje a gente tem esse T-Rex aqui. Nós que já tivemos o Barolo, já tivemos o Fernando Camargo, o maravilhoso Fernando Camargo, o Jova, o Thiago Benedetti, o Nelsinho Calil e hoje o nosso querido Sombra. Satisfação gigante, Sombra, ter um amigo aqui com a gente nessa noite, viu? Valeu, galera, obrigado, satisfação é minha, né? Não tem por que não aceitar o convite, não sou uma pessoa difícil, muito pelo contrário, então, às vezes as pessoas, você falando assim, dá a impressão que a gente é inacessível, é complicado, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Às vezes quando a gente já trabalha em rádio, às vezes as pessoas já acham que a gente é que nem jogador de futebol. Pelo amor de Deus, gente, não façam essa ideia, não. Somos todos iguais, entendeu? Aqui somos extremamente humildes. E gente, é um prazer falar com vocês. Não é uma concessão que a gente faz na vida. É legal trocar ideia com São Paulinos, com a galera da arquibancada. Para vocês e para mim não tem coisa mais gostosa, mesmo nos maus momentos, do que falar do São Paulo. Eu sei como que é a nossa vida. Você pode estar num ambiente, você está lá, é festa de casamento, é festa de aniversário, o assunto sempre vai cair no São Paulo. É a nossa vida, não tem jeito. É isso daí, meu querido, a gente sabe disso, né? Logicamente a gente fez uma brincadeira com você, né? Porque sabe que você é extremamente requisitado, né? Todo mundo, claro, quer ter você ao lado para falar do São Paulo, representa o São Paulo e isso é muito legal, né? Cada um com o seu trabalho, cada um com a sua visão, cada um com a sua ideia, é sempre importante. Portanto, a gente vai aproveitar demais essa noite com o nosso querido Sombra aqui. Fernando Benincasa, o mais querido SPFC, não pergunte a Fernando Benincasa se ele vai no jogo. É só no tempo de pandemia que ele não vai no jogo. Mas no resto, você não precisa. Você quer encontrar o Fernando, corre para o Morumbi num dia de jogo e o Fernando vai estar lá com certeza comendo pernil lá no Toninho. Fernando, aquele boa noite sempre especial teu, meu querido. Boa noite, Rony. Boa noite, Alex. Deixar o meu agradecimento também especial ao Sombra, né? Uma satisfação enorme em tê-lo aqui. Né? Eu que acompanho bastante seu trabalho, acompanho já há algum tempo, né? E vejo em você aí um profissional de primeira ponta, né? Hoje eu classifico como um São Paulino legítimo e nos orgulha muito em poder acompanhar você. Né? Então, agradecer mais uma vez, agradecer também a todo o público, né? Que hoje pediu muito, né? Essa live, estava perguntando que horas que ia ser direitinho e tal. E é isso aí, São Paulo São Paulo é sofrimento, São Paulo é glória, São Paulo é bagunça, São Paulo tem de tudo um pouco. Então, eu acho que o lema, né, do nosso bate-papo hoje aqui, dessa resenha, é justamente destrinchar um pouco mais, né, falar do momento atual, falar um pouquinho das coisas passadas e tocar o barco aí, Rony. Que maravilha, irmão, que maravilha, é sempre bom. Ontem eu passei pela Praça Silvio Romero e lembrei de Fernando Benincasa. Eu vi um monte de cara lá fazendo algodão doce, e o Fernando sempre faz essa referência, né? Quer tranquilidade, quer paz, vamos fazer algodão doce lá, né? Daqui a pouco a gente vai ver os caras do São Paulo lá na Praça Silvio Romero, né? O elenco fralda cheia fazendo isso daí. Mas muito legal. Alex Prado, Olé Tricolor, maravilha, meu irmão, meu brother, cara, que legal. O cara faz a melhor panceta do planeta. Ele e Fernando Benincasa, eles mandam eu comer hot dog e eles fazem panceta. Tá bom o negócio, a gente aceita isso daí por enquanto, que a fase é aquela, né? Essa fase difícil que a gente vive. Então, o que é uma flechada a mais para São Sebastião, né, meu irmão? Então nós vamos em frente. Alex, Pitacos do Prado hoje, show de bola, hein, irmão? Acompanhei hoje, como acompanho todo dia. Mais uma vez, show de bola, parabéns. Aquele boa noite especial da Olé Tricolor, Alex.
Boa noite, Rony, Fernando, Sombra, prazerzaço ter o Sombra aqui com a gente. Como ele disse, torcedores, porque para quem não conhece, o Sombra foi torcedor de arquibancada também, né, Sombra? Época de Dragões da Real. Para quem não conhece, o Sombra também já teve ali no Morumbi, na arquibancada, é um torcedor também fanático do São Paulo. E eu queria também parabenizar o Sombra pelo trabalho lá no Estádio 97, acompanho há mais de 20 anos. Hoje eu estava lá na audiência, dou risada, fico puto da vida com tudo que o São Paulo tem feito com a gente aí nesses últimos anos. E lá no Estádio 97 é igual aqui no Tricossauros, cara, não tem massagem. Não tem massagem e Legal. A gente fala que vem do coração, a gente muitas vezes é mais emoção do que razão. E hoje a gente está aí com o Sombra para mais uma edição do Tricossauros. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa legal para falar, para esmiuçar com o Sombra, tirar muita coisa do Sombra aí, coisas que ele não pode falar lá no estádio, ele vai falar aqui para a gente. Então, bora lá, Rony. Satisfação enorme. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Vamos em frente, né? Tem bastante para falar com o Sombra, saber muito da opinião dele aqui. A gente acompanha, todos nós, logicamente, acompanhamos o trabalho dele. A galera já está entrando aqui, ó, já está falando mil coisas aqui do Sombra, que são extremamente fãs do trabalho do cara. O Cláudio Terezo, lá de Osasco, Sombra, falou que você, cara, recebeu ele maravilhosamente bem uma vez, que ele tem uma simpatia por ti gigante, enfim, todo mundo, né, tem essa coisa, o Boca d'Água, desde 2002 eu acompanho o Sombra, enfim, a galera toda aqui passando para deixar também o lembrete, deixar a informação aqui. Sombra, a gente costuma dizer o seguinte aqui, meu irmão, a gente não passa pano, eu sei também que vocês não passam, né? Porque esse negócio de passar pano não está levando a gente a lugar nenhum, né? Ou seja, o São Paulo perdeu o rumo faz tempo de tanto pano que foi passado nesse tempo todo. Então, esgotou isso daí. Só que é o seguinte, antes da gente começar um ciclo novo, eu gostaria de encerrar um ciclo, né? Se é assim que é possível a gente dizer de encerrar, eu gostaria que você fizesse para mim uma breve no sentido de colocação, uma visão sua sobre a nossa campanha de 2020. Eu vou te falar por quê, querido. Porque é o seguinte, nós temos basicamente 5 momentos do São Paulo. Ultimamente, parece que a gente começa a elencar vexame, o que é pior, o que foi, não, para mim o pior foi isso, para mim o pior foi aquilo. Enfim, a gente fica falando de vexame, né? E eu gostaria muito de poder colocar uma pedra nesse coisa, mas eu gostaria de saber o seguinte também de ti. Eu sei que tudo foi dolorido, irmão, mas o que foi pior para você? Perder do Mirassol e ficar fora do Paulistão, sair da fase de grupo da Libertadores, ser eliminado pelo Lanús na Sul-Americana, perder a Copa do Brasil pro Grêmio sem fazer um gol sequer, ou sair do Brasileiro depois de estar 7 pontos na frente, meu irmão. Haja desgraça para uma instituição só. Sombra. Olha, você enumerou aí as grandes tragédias do ano, então vamos lá. Eu acho que assim, os 7 pontos de vantagem perdidos no Campeonato Brasileiro, eu acho que realmente das opções é o pior. Por quê, cara? Porque você não só caiu o rendimento. O São Paulo despencou. Não foi aquele avião que ele foi perdendo altitude. É um avião que ele embicou pro chão. De um jogo para o outro, ele falou assim, agora eu não ganho mais ponto nenhum, e assim se fez. E não quis ganhar mais ponto nenhum. Né? Perder na Libertadores, para mim, para nós históricos são paulinos, é doloroso. Mas já era, para mim, era previsto. Eu acho que é um elenco tão mambembe que até quando foi começar a Libertadores, eu falei assim, rapaz, a briga é pelo segundo lugar e acho que a LDU leva vantagem. Então eu já achava, assim, previsível. Cair na Sul-Americana já não era uma novidade, né? O time não vinha bem, né? E aí a gente já perdeu. Quem já perdeu para Defensa e Justiça, Colón, Tadieres, não acha difícil perder para Lanús. Não é novidade mais, não é. Para esse novo momento do São Paulo não é nenhuma novidade. Ser eliminado pelo Mirassol também deixou de ser novidade. Porque a gente já foi eliminado pelo Ponte Preta, Penapolense, tudo isso aí nos últimos anos. Tudo nos últimos anos.
Então, é triste, nenhuma delas deixa de ser dolorosa, mas a perda, por você estar com 7 pontos à frente, e depois você não ganhar mais jogo nenhum, para mim, acho que foi todas dolorosas, mas a pior foi essa. É isso aí, querido. É isso daí, porque é tanta dor, né? Que é o que você falou. Isso porque nós não falamos de tomar 5 do Internacional no Morumbi, isso, né? Tem coisa dolorida aí. Por exemplo, isso, ganhar 1 ponto do Vasco em 6 possíveis no Campeonato Brasileiro, irmão. Ganhar 2 pontos do Curitiba, velho, em 6 possíveis do Brasileiro. Então, assim, tem coisa aqui, meu irmão, o que tem de pedra nesse sapato aqui é para não conseguir andar, né? Mas, claro, o Sombra já fez aí a votação dele, o meu armário de vexames, né, Verinho Casar? A gente abre o armário de vexame, cai tudo em cima da gente, os vexames, e a gente continua empuxando vexame nesse armário. Alex Prado, Olé Tricolor, meu querido, eu gostaria que você fizesse também uma avaliação com relação a essa temporada 2020, para a gente trancar, jogar a chave longe, velho, e começar a olhar para 2021. Meu irmão, o que doeu mais para você nesse 2020? Com certeza, para mim, a temporada de 2020 foi a pior temporada do São Paulo na história. Vexames consecutivos, Campeonato Paulista, Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, e se tivesse mais um campeonato no meio aí, eu tenho certeza que seria mais um vexame aí para conta. Então, Ronei, eu vou na mesma opinião que o Sombra em relação ao Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Campeonato Brasileiro, ele nos trouxe expectativa de título. No início do campeonato, nenhum torcedor do São Paulo acreditava que o São Paulo chegaria brigando pelo campeonato nas últimas rodadas, na reta final. Eu mesmo não tinha essa expectativa. Eu tinha aí, como todos os anos, entra ano e sai ano, a gente ia brigar por uma vaga na Libertadores, que é o que se tornou normal hoje para o São Paulo. Disputar a vaga na Libertadores, gritar que time grande não cai e comemorar a estação de metrô. É isso que a torcida de São Paulo hoje, ela comemora em todos os anos. Mas esse ano, o brasileiro, ele foi se desenrolando de uma tal forma que o São Paulo encaixou ali uma boa sequência de jogos e liderou o campeonato por 14 rodadas. E foi num momento do campeonato onde o São Paulo, muitos falam que quando você pega a liderança no começo, o time não tem fôlego para chegar até o fim. E o São Paulo agarrou essa liderança no momento certo do campeonato. Era fazer um final de campeonato digno, ganhando de equipes que estavam no Z4, e certamente o São Paulo seria campeão. O São Paulo deixou de ser campeão por causa de 2 vitórias. E a gente pode colocar aí o jogo contra o Botafogo, que a gente perdeu lá, e o Ceará dentro de casa. Se a gente tivesse ganhado dentro de tantos tropeços que a gente teve, com o Internacional tomando a maior goleada dentro do Morumbi, perdendo para o Sub-15 do Santos, tomando aquele vareio do Bragantino, tirando esses vexames, se nós tivéssemos ganho do Ceará e do Botafogo, o São Paulo era campeão brasileiro. Então, o que mais me frustrou pela expectativa criada foi o Campeonato Brasileiro, com certeza. É verdade, muito bem colocado, até porque nós começamos a acreditar numa coisa que inicialmente parecia impossível de acontecer, né? Sim. Aí a gente começa a dar lastro para aquilo. Eu, por exemplo, peguei minha camisa 733, eu falei, eu vou vender a minha camisa 733 por R$1.000, eu vou conseguir vender minha camisa. Aí os caras falaram que minha camisa que deu azar, né? Mas eu vou te contar, é cada uma que eu escuto, mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte do pacote. O Alex também entendeu, e é verdade, né? Porque é um gerador de expectativa e logo na sequência uma frustração do tamanho da Torre Eiffel, né, cara? Então a gente fica realmente... ao escolher isso, é o grande sentimento que a gente tem. Eu confesso a vocês uma coisa, para mim também foi, mas aquele jogo do Mirassol, velho, eu fui lá no Drive assistir, né? Eu fui assistir lá no Drive com o Marcos Bonechini lá, arrumou lá pra gente ir no Drive, carreguei meu filho, carreguei sobrinho dentro do carro. Quando eu me pego, os meninos estão jogando videogame, nós estávamos apanhando o jogo, eu estava buzinando e xingando todo mundo, minha mulher com o celular do lado vendo novela. Então, ou seja, uma desgraça completa, um show de horrores. Eu falei, só falta chover e encher aqui a região, não faltava mais nada, né, cara? Porque foi um show de horror, velho. Show de horror. A gente fazia um gol, o Mirassol fazia outro. Então, assim, foi um pacote completo de uma tragédia.
mas o brasileiro é verdade. Fernando, meu irmão, Fernando Benincasa, o mais querido SPFC, sempre importante a sua opinião a respeito também desse assunto. Qual foi essa maior dor, meu querido, na temporada 2020? Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. É o campeonato mais ganho da história, né? Eu não, sinceramente, questão da Libertadores, né? Isso aí, para mim, era bullshit, né? Para mim, era um pouquinho mais passageiro, né? Eu acho que seria uma loteria muito grande, até pelo momento que o time do São Paulo atravessou aí, principalmente nos últimos 2 anos, né? Mas eu vejo o Campeonato Brasileiro uma frustração tão grande que fica uma sensação assim de pesadelo, né? Para quem vive, respira esse time aí 24 horas, você acorda, vai dormir e fica pensando, porra, que sensação esquisita de você ter um time, né? Onde nós, no passado, né? Nós fomos buscar o Grêmio lá com aquela pancada de pontos aí na frente, e de uma forma muito honrosa, né? Claro que tudo conta um pouquinho, combinação de resultados ajuda, claro, mas assim, o São Paulo foi buscar de uma forma com brio, né? Foi buscar com vamos dizer assim, uma alma tricolor, né? E o que nós vimos aí, eu principalmente, o jogo que me marcou muito, logo após a partida contra o Santos, eu vi que parece que o time... sabe quando o cara toma bezetacil reversa? O cara pegou a bezetacil, tomou a bezetacil e alguém foi lá e falou, não, peraí, vamos tirar essa bezetacil do corpo dele. E aí não deu muito certo. Aí o cara ficou manco de uma perna e ficou com a dor ainda da retirada de um líquido que não funcionou. O São Paulo, para mim, o resumo foi esse daí, né? Você ter uma oportunidade de, pelo menos, vamos dizer assim, fechar com uma chavinha de ouro ali, pelo menos um campeonato durante esse período Leco, né? Onde o Júlio Casares poderia entrar até muito bem aí, né? Falando, porra, tá vendo? Eu sou meio pé quente, eu tô assumindo aí agora, mas o negócio tá chegando. Cara, assim, para mim foi muita falta de boa vontade. Se o São Paulo perdeu para ele mesmo e perdeu, não é por deficiência técnica. O São Paulo, já cansei de falar, tem jogadores capazes, né? Jogadores que são a alma do São Paulo, ela não existe há anos, isso é fato. Mas assim, se você analisar plantel, analisar jogador a jogador, você vai ver que o elenco não é ruim, não é, apesar de ter muita pereba, muito pé de rato ali, mas assim, se você analisar no contexto geral, o elenco não é ruim, e não tem time para apanhar, para ficar saindo de campeonatos assim, como foi extraído, né? O São Paulo foi extraído de um campeonato, saiu de um campeonato. Então, isso aí para mim foi a maior frustração, e agora eu não espero ficar ouvindo aquele ditado, vamos acertar o time no Paulista, né? Vamos acertar o... Cara, tem que entrar correto, entrar certo. O São Paulo não pode ficar mais mexendo com experiência. Tá certo que agora tá chegando o Crespo aí, que com certeza você vai abordar aí para frente, né? Mas o Crespo, ele vai ter que tomar aquele antídoto, cara, mágico, sabe? Aquele antídoto, ele já não é bobo, ele é boleiro, a gente sabe que ele não é trouxa, né? Não é um cara calça branca, não é um cara que desembarcou da estação ontem, é um cara bom. Então, eu espero, sinceramente, que agora, daqui para frente, principalmente nas 5 próximas rodadas aí, São Paulo deslanche de uma vez e tome vergonha na cara para poder seguir, não a passos largos, mas a passos justos, né? Passos de quem tem uma história pesada e uma camisa que brilha para sempre. Que maravilha. O nosso vexamômetro aqui deu 100% de brasileiro, né? Diante de tanta tragédia vivida na última temporada, deu 100% brasileiro. O Ferreiro, que é fã de Alex Prado, o Ferreiro colocou aqui, ó, perder para o Sub-15 do Santos, empatar com o Curitiba foi péssimo. Então, cada um tem a sua tragédia, né? Teve já gente que colocou aqui, porra, perder lá do Binacional, o time semi-amador. Então, assim, a gente começa a lembrar das tragédias da última temporada. Eu vou falar uma coisa para você, irmão, dá vontade de dar boa noite para todo mundo aqui e tomar um café, né, cara, e dormir. Mas é isso daí.
Lembrando o seguinte, viu, pessoal? O São Paulo perdeu de receita, eu vou falar só de dinheiro dado pelas confederações, o São Paulo perdeu 60 milhões de reais nessa brincadeira, só de grana, né, pela posição nesses campeonatos citados. Isso são números do nosso querido Flávio Marques, o Flávio Marques que tem o DNA da notícia tricolor, e você encontra informações muito legais e precisas do Flávio, lá no Flávio Marques-spfc.com. Acompanhe o trabalho do Flávio, que é muito legal. São 60 milhões. Esse ano, agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou trancar aqui a temporada de 2020, vou engolir a chave, porque a gente fica falando disso, é uma coisa terrível, e vamos começar a falar agora de 2021, se vocês me permitem, é claro. Obviamente que a qualquer momento o assunto pode voltar a 2020, né? A gente tem aqui pessoas que têm um conhecimento aprofundado disso e, às vezes, vão buscar a referência lá no 2020 para explicar alguma coisa de 2021. O São Paulo, que em 2021, nós estamos no mês de março, já entramos no mês de março, o São Paulo é o 19º colocado de 20 clubes da Série A do Brasileiro. A campanha do São Paulo em 2020 deixa o São Paulo em 19º colocado, ou seja, só tem um para baixo dele, que é o Botafogo, que ganhou dele. Tá certo? Para você ver o tamanho do nosso buraco. E um aproveitamento de 30%. Então, assim, o começo do ano do São Paulo é pífio. Segundo Fernando Benincasa, é o pior time da história do São Paulo. Segundo Alex Prado, é o pior time da história do São Paulo. Eu quero saber também a opinião do Sombra, se o Sombra já viu alguma coisa terrível nesse tempo aí, que ele torce para o São Paulo. Sombra, você já viu alguma coisa parecida, querido? No teu tempo que você lembra do São Paulo, você viu alguma coisa parecida com o que a gente vive? Nos bons tempos eu não lembro de nada tão ruim. Não dá para lembrar. Nem nos piores momentos do São Paulo, que eu lembre, assim. É que, olha, a maior parte da minha vida, assim como acredito a de vocês, acho que somos das mesmas gerações, somos da mesma geração. Poucas vezes o São Paulo ficava tanto tempo sem ganhar título, né? Então, assim, minha geração é que começou a ver o São Paulo em meados dos anos 70, e assim, era meio ano sim, ano não, o São Paulo ganhava alguma coisa ou chegava em final, né? E quando o importante era ter campeonato paulista ou brasileiro, o São Paulo estava sempre envolvido em decisões. Foram raros os anos em que o São Paulo não estava envolvido. Mas quando ele também não estava envolvido em decisão, também não estava brigando para não cair. Né? Então, assim, quando não estava em decisão é porque caiu na semifinal. E nos últimos anos a gente teve São Paulo pelo menos 2 ou 3 vezes namorando com a segunda divisão, né? E eu acho que até nesses anos que passaram, talvez o elenco do São Paulo não fosse tão ruim quanto é agora, nesses anos aí. Até, para mim, até é estranho que o São Paulo tenha chegado em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, porque no começo do Campeonato Brasileiro, quando eu pegava assim, o elenco do São Paulo, eu falava assim, meu Deus, eu só quero 45 pontos e mais nada. Esse time meio que iludiu a gente durante o campeonato, né? Então, para mim, o elenco de 2020, ele, se não é o pior, mas ele é um dos piores da história do São Paulo. Um dos piores da história do São Paulo. E a gente talvez aí... É que agora eu não tenho de cabeça de 1 a 11 dos times que namoraram com rebaixamento. Mas o de 2020, mesmo não namorando com rebaixamento, foi um dos piores desempenhos que eu já vi no São Paulo. É lamentável. E o Lugano deu uma entrevista ao Globo Esporte dizendo que da última década é o melhor elenco. Com todo respeito ao Lugano, cara, mas eu acho que é mais para endossar a diretoria da qual ele fazia parte, né? Não tem como dizer que é um melhor elenco. Não dá. Eu te digo pelo menos 2 elencos que foram melhores. O de 2012 era melhor, que foi campeão. O de 2014 era melhor. Eu acho que o de 2016 também era melhor. Que maravilha, que maravilha. O nosso querido Paulinho, o professor Bressani, lá em Bragança, é seu fã, viu, Sombra? Fez questão de anotar aqui. Muito obrigado. Paulinho Bressani é professor lá em Bragança, muito, muito amigo, muito gente boa, irmão nosso daqui também. O Benevelli, o Rodrigo, está lá em Brasília participando, o Tricolor Sincero, o Rica Lacerda, a galera toda entrando aqui, e a gente vai tentando fazer esse jogo de meio de campo aqui do pessoal, com vocês aqui, né, com os nossos queridos participantes aqui dessa mesa.
Ô, Benincasa, me diz uma coisa, meu irmão. Você falou que era o pior elenco da história do São Paulo, né? Você falou assim, pelo menos da história que a gente conhece do São Paulo. E o Sombra colocou bem, uma coisa interessante, hein? A gente não correu o risco de cair, velho. Olha só, a gente não correu o risco de cair, mas, assim, foi doído demais a temporada. Então, assim, você imagina se tivesse ainda esse risco, né, na sexta posição aqui do vexamômetro, que é o medidor de vexame que a gente criou para o São Paulo, porque tem que criar um medidor agora, né? Esse aqui é um vexame maior, a gente está classificando o vexame. É o fim dos tempos do São Paulo Futebol Clube. Eu tenho comigo o seguinte, eu acho esse elenco ruim, só que o futebol, tecnicamente, para o futebol atual que a gente vive, você vê, é um elenco que não correu risco nem de cair e quase foi campeão, né? Então, assim, se eu for comparar com outros elencos do São Paulo, meu Deus do céu, é sofrível. Mas se eu for comparar para a realidade do futebol brasileiro, tá ali, né? Dá para segurar e quase ser campeão, como foi o caso. Fernando, fala um pouquinho só com relação a isso também que você viu nessa história recente do São Paulo, de ser o pior agora. Por que é o pior, querido? É o pior, Rony. Para mim, está muito simples e muito claro. Né? Você vê, por exemplo, tivemos dificuldades gigantes em 2017, né? Beirando ali, sim, o rebaixamento. Porém, o que acontece? A vontade do plantel era bem outra. A vontade, a correria dos caras é que não casava, não dava certo. Dorival Júnior, cara, parece que estava no meio de uma areia movediça, né? Então, quanto mais ele queria sair, mais alguém chegava, parece que manja aquele martelinho, o cara chegava com o martelinho e dava na cabeça dele assim. E aí não desempenhava o negócio. Agora, o elenco de hoje, quando eu falo que ele não é fraco, se você analisar jogador a jogador, ele não é fraco. Os jogadores tornaram-se vagabundos, é diferente. Talvez eu não tenha colocado da forma correta, tá? Então, comece a comparar desde Thiago Volpe, né? Claro, eu falei, tem muita gente fraca nesse elenco aí, né? Que, para mim, tá na mesma condição de um Pires da vida, né? Se você pegar um Igor Vinícius, cara, tá na mesma condição. Agora, você pegar também outros jogadores, você vai ver que se tivesse boa vontade nesse campeonato que foi nivelado para lá de para baixo, vamos dizer assim, né? Foi além do piso inferior, lá daquele terceiro subsolo. Cara, é um campeonato que o São Paulo chegou, como o Sombra falou, chegou no quarto lugar, na graça de Deus, meu velho. Chegou na graça de Deus, porque não tinha a incapacidade de reagir. Você vê jogadores como o Vitor Bueno, o cara entrar no jogo pensando, parece que na partida de PS4 do cara, que ficou inacabado em casa, entendeu? O cara você vê que o próprio Tietê andou fazendo 2 gols aí ultimamente, né? 3 gols até. Mas assim, você vê que o cara parece que não tá ligado. O cara não entrou na alma, não entrou no espírito, não entrou, tá totalmente descompromissado, né? E agora eu tô com um pouco de medo aí de ver, né, esse papo de Hudson chegando aí agora. Sei lá, cara, eu quero prender até minha respiração, porque é um negócio um pouquinho complicado. Tem um capítulo especial pro Hudson aqui, viu? Calma você que tem um capítulo. Fernando, agradecer aqui primeiro o Leandro Gallagher pela pergunta. Ele falou que é o pior. Por quê? Porque bateu o recorde de vexame. É verdade, interessante isso, né? Realmente o número de vexames parece uma coisa assim que não tem. Se a gente começar a citar agora, nós vamos ficar até amanhã falando de vexames nessa temporada. Lembrando o seguinte, Fernando Benincasa, você acabou de arrumar briga com o Thiago Benedetti da família tricolor da Vila Ema, velho. Porque ele fez a tatuagem do Vitor Bueno achando que ia ser campeão brasileiro. Ele fez a tatuagem do Vitor Bueno, entrando em campo com o auxiliar levantando a placa lá, mudando camisa tal com camisa 3, né? Porque o Diniz tirava o zagueiro. Era toda vez a mesma coisa. Meu Deus. O Thiago Benedetti, ele fez o Vitor Bueno no braço inteiro. Você reparou que ele só anda de manga comprida, né? Ele tá com vergonha. Agora ele está tentando mudar o rosto do Vitor Bueno, falou para mim que vai fazer o Pedro Rocha. Falei, cara, pelo amor de Deus, não me faz um negócio desse. Mas é isso aí. Alex, eu sei que você ama esse atual elenco, querido. Fala um pouquinho desse elenco com relação aos que você viu, com relação... Enfim, querido, eu queria que você
falasse um pouquinho também a respeito disso. Ô Sombra, você falou aí que nós somos da mesma época. Não. O Rony, ele buscou o Leônidas na rodoviária, cara. O Rony, ele é um pouquinho mais além da gente aqui. O Rony tem essa história aí, depois ele conta. Ele buscou o Leônidas. Que maldade, velho. Que maldade. Ô Rony, pela primeira vez, Oi, cara, querido. eu vou discordar do Beni aqui nos Tricossauros, cara. Na minha opinião, tanto futebolisticamente quanto DNA de jogadores para vestir a camisa do São Paulo, esse elenco é sim um dos piores da história do São Paulo. Tem muito jogador ali que, como eu sempre falo, pode colocar a língua na tomada 220 que não vai acordar. E tem um monte ali. A gente não pode ficar aqui se enganando, a gente não pode ficar aqui criando expectativa em certos jogadores que não vai sair nada. Vai ser mais um ano de frustrações se esses jogadores continuarem vestindo a camisa do São Paulo. Infelizmente, muitos falam, mas é a molecada de Cotia, tem que dar tempo para essa molecada de Cotia. Até quando a gente vai ter paciência com jogadores que a gente vê que joga dormindo dentro de campo? Quando eu falo dormindo, não ter comprometimento mesmo com a instituição. A gente viu na reta final do Campeonato Brasileiro o que aconteceu. Você acha que foi apenas uma falta de sorte pelo São Paulo ter perco o título? Perdemos para o Bragantino porque o Bragantino jogou melhor. Não. Se a gente for analisar friamente o que aconteceu naquele jogo contra o Bragantino, ali faltou de tudo um pouco. E uma das coisas que mais faltou naquela noite foi vergonha na cara. Foi vergonha na cara para esses jogadores. Aí a gente vê o São Paulo disputando um título ainda, jogando daquela forma contra o Santos. O Sub-15 do Santos. Parecia que quem queria ser campeão naquela tarde era a molecada do Santos. Depois o São Paulo foi jogar com o Botafogo, parecia que era o Botafogo que estava disputando vaga na Libertadores. E o São Paulo era o time que já tinha caído para a Série B. A tamanha vontade que esse grupo de jogadores apresentaram dentro de campo. Aí, se a gente for aqui analisar o porquê, tem vários fatores. Muitos falam que foi a transição da diretoria, que o Pássaro saiu, o Raiz saiu, os jogadores ficaram ali com emburradinhos. Outros falam que foi devido à falta do pagamento pela pandemia. Outros falam que foi aquela discussão com o Tietê e o Fernando Diniz. Enfim, eu não quero saber o porquê. Jogador, quando veste a camisa do São Paulo, tem que deixar os problemas extra-campo de lado e respeitar essa camisa, porque atrás dessa camisa tem 18 milhões de torcedores que estão há quase 10 anos angustiados à espera de um título, e esse grupo de jogadores não entenderam isso. E quando isso acontece dentro de um clube da grandeza do São Paulo, Rony, eu acho que jogadores nesse perfil não merecem continuar vestindo a camisa do São Paulo. Tem jogadores ali tecnicamente que podem continuar? Sim, não vamos generalizar aqui. Tem jogadores tecnicamente que podem continuar, mas é a minoria. Eu coloco aí 30% do elenco. O restante, eu queria ver bem longe do Morumbi. Então, ficar passando pano, eu sei que a gente não vai passar, mas não podemos deixar aqui de falar a verdade. Esse, sim, é um dos piores elencos da história do São Paulo Futebol Clube. Que maravilha, é isso mesmo, querido. A coisa é feia, né? A gente que acompanha, o Sombra também, que é velha guarda, Fernando Benincasa, que é velha guarda, Alex Prado, que é velha guarda, né? A gente acompanha e vê o que a gente viu. Então, assim, não é viver no passado. É que, assim, o São Paulo forjou o torcedor dele a se acostumar com o título, né? O Sombra colocou isso daí. Então, assim, a partir dos anos 70, lá que o Morumbi terminou e a gente foi bicampeão paulista, meu irmão, aí foi ladeira abaixo, caminhão sem freio, ganhando o que vinha pela frente, disputando campeonato. Em 74, a gente é vice-campeão da Libertadores, quando ninguém falava de Libertadores, é que a gente pegou um gigante que era o Independiente, que era um time calejado, né? E aí o São Paulo vai ladeira abaixo ganhando, crescendo. O Sombra deve lembrar, Benincasa lembra, Alex lembra, a gente era a terceira torcida do estado, irmão. Terceira torcida do estado. Pegava
pegava Penharol com o Moreno lá, lembra? Fernando Morena, meu Deus do céu, né? Então, assim, a gente, cara, e a gente vai crescendo, ganha o país, depois ganha a América, depois ganha o mundo, aí chega a ver essas coisas que a gente vê, o Rony é corneteiro, é um elogio, obrigado. O pior se eu falasse que eu não fosse, né? Porque que nem o Sombra também, os caras pegam e pegam com o jeito que tem que pegar. Não dá para aliviar, velho. E o Rodrigo Benevelli colocou uma coisa aqui muito legal. Ele falou, cara, vocês estão discutindo o pior time, mas talvez fosse melhor discutir o pior clube. E é verdade. Porque a coisa não é só dentro do campo, né? O show de horrores tomou conta do São Paulo. O São Paulo misturou a incompetência com a omissão. E aí dá essa tragédia que a gente conhece. Queria agradecer o Fregulha, que falou que o elenco do São Paulo é sim terrível. E a começar pelo braço de jacaré do Thiago. Tá contente os caras, velho? Braço de jacaré do nosso querido Thiago Volpe, goleiro. Querido Sombra, o nosso convidado de hoje. Sombra, a gente acompanha, logicamente, o Coletiva do Sombra, né? A gente acompanha o teu pós-jogo, acompanha o teu trabalho, escuta o que você fala, sempre referência para todos nós também. Eu queria saber de uma coisa, querido. Eu tenho visto você bater nessa tecla, e é importante isso, porque eu vou te falar um negócio. Eu não tenho mais paciência. A minha paciência é artigo de luxo nas prateleiras do Morumbi. Então, assim, eu perdi, velho. Confesso a você que eu perdi. Mas eu tenho visto você falando bastante nisso com relação ao momento da chegada do Crespo, essa paciência que vai ter que ter, esse tempo aí, né, que vai ter que ser dado, enfim, essa coisa toda. Eu gostaria muito de saber essa posição sua a respeito agora, já da era Crespo, já dessa coisa nova que está acontecendo no São Paulo, que a gente espera que seja novo, né, Sobrar? Então, cara, olha, eu creio que, assim, nós estamos sem paciência. Eu sou um pouco mais paciente, eu como perfil, né? Aí é meu perfil, eu sou um pouco mais paciente, eu sou um pouco mais tranquilão, tá? Não menos triste por causa disso, mas é um triste que fica mais paciente, né? Então eu penso o seguinte, o Muricy Ramalho e o Crespo, eles não podem, a gente não pode botar nas costas deles uma fila de 10 anos, uma fila de tantas gestões incompetentes. E eu boto muita fé no trabalho que esses dois podem fazer em termos de trabalho de coragem, caráter e competência. Lógico que se o Crespo e o Muricy não tiverem bons jogadores para montar um time competitivo de fato, a culpa vai sempre recair em cima deles. Mas eu acho muito importante a gente ficar atento a isso, né? Eles estão trabalhando com o mesmo elenco que, pelo menos, nós aqui caracterizamos. Ninguém disse que é bom elenco. O Benincasa, por exemplo, ele ainda tem uma consideração um pouco mais elevada do time, mas não tem como dizer que se trata de um bom elenco, né? Nós outros aqui dissemos que para nós é um pior elenco. E é isso que o Crespo e o Muricy têm em mãos. Então, eu acho que a gente tem que dar tempo para esses dois trabalharem, que, se eu não me engano, na minha opinião, o Muricy, ele é a representação que a torcida tem dentro do futebol, porque eu acho que o Muricy, quando ele vê coisa errada e vê que a coisa não anda pelo caminho certo, ele é o primeiro a chegar, desabafar e pedir para ir embora. Então, isso eu disse até recentemente no meu Twitter, eu falei lá, eu postei, olha, se o Muricy sair, é porque a gestão foi pro saco. É porque não tem jeito mesmo. E as pessoas até falam, não, mas ele tá saindo, ele tá saindo. Não, ele não tá saindo. Mas eu tenho para mim que se em algum momento ele sair, é porque realmente ele não vê mais condições de colocar o São Paulo nos trilhos. Infelizmente. Agora, eu acho que a gente tem que ter paciência. Não adianta a gente agora botar essa pressão no Muricy, no Crespo, né? Tipo, olha, a gente não ganha nada há 10 anos, vocês têm que fazer a gente ganhar. Eles têm que ter um tempo natural de trabalhar, eles vão ter que depurar esse elenco, eles vão ter que primeiro... Vocês viram a entrevista que o Muricy deu para o Alexandre Silvestre na porta do centro de treinamento? Até ele, o Miller perguntou, tem que sair, tem que chegar jogador? O Muricy vai, tem que sair, tem que chegar jogador. Mas para sair o processo não é rápido e para chegar, menos ainda. Para sair é um parto, porque você não pode chegar e simplesmente falar, ó, você está demitido. Você tem que pagar o contrato do cara.
né? Para sair, você tem que ter alguém que queira esse jogador para ir embora, né? E o São Paulo tem 25 milhões de reais. 25 milhões de reais para reforçar o elenco. Reforçar o elenco com 25 milhões de reais. Dá 4 milhões de dólares. 4 milhões de dólares. E o dólar agora foi para 5,7. Então, a cada dia a gente tem menos dinheiro para reforçar. Então, se a gente não tiver paciência com esses caras, de tentar deixar eles depurarem o elenco, trabalharem com os garotos que estão lá, limparem e ainda agregarem um ou outro e dar tempo para trabalhar, não vai adiantar de nada, sabe? A gente chegar e falar assim, mas eu já perdi a paciência. Cara, o Muricy não tá na conta disso, o Crespo não tá na conta disso. Eles são profissionais que eles precisam ter tempo para trabalhar. Eles não têm culpa de tudo que foi feito de errado no São Paulo. E a gente tem que acreditar nesses dois, né? Eu, ainda quanto à parte política, eu tenho muita desconfiança por causa do modelo político do São Paulo, né? De certa forma, muitos dos envolvidos na gestão que nós tínhamos lá do Leco, pelo menos, são as mesmas pessoas que dão embasamento à gestão do Júlio Casares. É verdade, o Júlio agora é um presidente, ele tem poderes diferentes, né? Ele tem muito poder na mão. Eu espero e torço que ele faça tudo muito diferente do Leco, mas eu também tenho que confiar naquela galera que está no centro de treinamento, né? Na capacidade do Crespo e do Muricy, salientando que se não tivermos reforços, eu acho que a gente não vai ser muito diferente do que a gente vem sendo nos últimos anos, mesmo com a troca de treinador. Rapaz do céu, eu queria ser que nem o Sombra nesse momento, viu? Ter essa tranquilidade, essa colocação, né? Bem colocada, o coração batendo mais leve, né? Porque, é claro, cada um tem uma sensação para aquilo que tá assistindo, né? E é muito legal a gente ter essa posição. Também, eu vou dizer por quê, porque tá todo mundo jogando tijolo. Eu sou um que joga tijolo, né? Então a gente vê também que tem um lado São Paulino, que é São Paulino, mas que sente de uma maneira diferente. Mesmo com a dor que sente, é claro, a dor do Sombra é a mesma dor minha, que é a dor do Bem em Casa, que é a dor do Alex, mas é a maneira de responder a isso que é diferente, né? E é legal a gente também ter essa outra parte da história. O Vili Tricolor, o elenco do São Paulo nesses anos foi reflexo da diretoria. Ninguém cobra nada e virou uma anarquia total. Não tem como dar certo. Direção é tudo. Interessante que eu bato muito nessa tecla, Vini, da falta de gestão, né? Então, assim, se o jogador tá lá fazendo o que ele bem entende, porque o jogador de futebol, como é que o nosso querido Calef João Francisco fala, né? Abre aspas, jogador de futebol, se você não almoça ele te janta, velho. Fecha aspas. Então, assim, o Calef que trabalhava com o Teleja, ele já tinha essa regra do jogo. E se o São Paulo deixou rolar, daqui eu vou passar confiança, eu vou pedir tranquilidade pro jogador, eu tô dizendo lá dentro, né? Infelizmente, me desculpe aí o Raí, grande ídolo, o cara me deu muita alegria, mas como dirigente, eu fazia a ideia de que o Raí enxugava a testa do jogador com toalha. Então, assim, cara, porque eu não via sangue no olho, cara, eu não via vontade, eu não via punch, né? Então, mas enfim, é importante essa visão do Sombra, porque cada um vê de uma forma isso que está por vir pela frente. Alex, sempre importante saber de ti, da Aulé Tricolor também, né? Uma posição a respeito disso. O que você está esperando aí para curto ou médio prazo, querido? Ô, Rony, pegando essa deixa do Sombra, e falar um pouco sobre a torcida do São Paulo ter paciência. Na razão, nós vamos precisar ter paciência, é um novo trabalho que tá iniciando. A torcida do São Paulo é uma torcida sofrida, uma torcida que está aí à espera de um título já há um tempo, e o Crespo também precisa entender isso pela parte da torcida. Mas, pelo coração, como a gente vai analisar no coração, a paciência, ela fica quase que impossível. Quando você começa a falar sobre futebol com a torcida do São Paulo, a primeira coisa que qualquer torcedor vai dizer, não vem me falar de paciência. E na coletiva de apresentação do Crespo, ele disse isso, que ele vai precisar ter paciência, tempo para que o trabalho dele possa ser executado. E é exatamente isso que a torcida de São Paulo precisa entender. Eu preciso entender, porque eu também sou um cara explosivo.
nós estamos aí no mesmo barco. O Sombra, como ele disse, ele é um cara mais tranquilo pela personalidade dele. Eu sou um cara mais explosivo. Eu, para colocar fogo no parquinho, 2 minutos. E em relação ao São Paulo, melhor dizendo, por quê? Porque a gente está sofrendo demais, cara. Entra ano e sai ano, a gente vê aí, principalmente na gestão passada, na gestão do Leco, tanta coisa errada que foi feita, e a gente se entristece, a gente se revolta, e a gente vê o Lugano ainda dando uma entrevista defendendo o Leco, dizendo que ele conhece o Leco de perto e ele sabe que o Leco tentou fazer coisas boas, que ele possa ter tentado fazer coisas boas, mas a gente viu que o resultado foi vergonhoso. Enfim, paciência, como você diz, Rony, é artigo de luxo hoje nas prateleiras do Morumbi. Eu costumo dizer que o São Paulo virou um vulcão, ele virou um vulcão de frustrações. Então, cada hora está explodindo frustrações para fora. E a gente, como torcedores, principalmente nós, como torcedores, que é aqueles que amam verdadeiramente esse clube, a gente precisa saber administrar. O Crespo hoje está chegando, trabalho novo. Como o Sombra disse, não adianta trocar o motorista se os burros continuam na carroceria. Precisa trocar, precisa chegar reforços, precisa ter jogadores de saída do São Paulo. Eu acho que o Trellis já está de saída, o Carneiro já está de saída. O São Paulo tem muita moeda de troca no elenco e o São Paulo vai precisar ser bastante criativo, porque nós não temos tanta verba para contratar aqueles jogadores que a torcida de São Paulo deseja. Então, que o Muricy, que a diretoria, essa nova gestão, eles sejam criativos e que eles possam trazer novidades boas para o torcedor tricolor, porque eu coloquei hoje até no Pitacos do Prado, você acompanhou. Quando se trata de contratações para o São Paulo, vira uma novela. Pode ser na época que o São Paulo tem dinheiro, pode ser na época que o São Paulo não tenha dinheiro. Sempre é uma novela. Eu nunca vi o São Paulo ir lá e concretizar uma contratação rápida. Olha, contratamos, está aqui. Não, é sempre uma novela, aquilo vai se arrastando e a gente corre o risco desses jogadores daqui a pouco estar se apresentando num clube rival. De tanto que o São Paulo demora para concluir, fechar uma negociação. Mas é aquilo que o Sombra diz, é aquilo que a gente pensa aqui. Trabalho novo, Crespo está começando, vamos acreditar nessa nova filosofia. E o que eu fico mais feliz e creio é que o Crespo ele vai trocar essa característica e esse DNA da equipe do São Paulo. Eu acho que a partir da chegada do Crespo, o São Paulo vai ser aquela equipe que vai brigar até o último minuto na partida, porque ele vai colocar isso para os jogadores, não aceitar perder da forma que a gente estava perdendo anteriormente. Perder uma partida e sair dando risada. Perder uma partida e ir lá trocar a camisa com o time adversário. Perder uma partida e numa entrevista, agora é trabalhar e pensar no próximo jogo. Não. O São Paulo precisa voltar a ser o São Paulo que todo torcedor um dia conheceu. Sempre muito bem colocado para o Alex, e uma das coisas que mais doloridas de toda a torcida tricolor, né, Alex, é justamente o que você está falando. A questão não é a derrota, é a forma como se dá a derrota. Né? É a forma que apanhar faz parte, a gente perdeu cada jogo. Eu estava lá no Maracanã, naquele gol do Washington, aos 40, 50 e 60 minutos, né? Então, assim, como é dolorido aquela porra, às vezes eu levanto de madrugada assustado com aquele gol ainda. Então, assim, a gente perdeu coisas dessa vida, mas é a maneira como se perde, né? A maneira como você toma 5 gols do Internacional, a maneira como você toma 4 gols do RB Brasil, a maneira como você perde para o Bahia uma vaga de Copa do Brasil, que eu não esqueço, não. Nós perdemos aqui e perdemos lá na Bahia, perdemos 2 jogos para o Bahia, né? Nada contra o Bahia, grande Bahia, gigante Bahia, mas é a maneira, parece que agora tem a Libertadores, agora tem a Copa do Brasil, cada vez é um agora, né? E assim a gente vai caminhando nessa mediocridade toda, nesse caminho aí de espinho, que, pelo amor de Deus. Agradecer o Leandro Gallagher aqui pela pergunta. Contratos longos cria preguiçoso. Foi o pássaro. Eu falo o nome do pássaro, o Fernando Benincasa, ele muda o rosto, velho. Ele muda o rosto. É impressionante o que esse nome tem poder. Meu pai do céu. Esse nome tem poder. Fernando, você desculpa, velho. Eu não ia falar o nome do cara, mas o cara botou aqui
Aí eu acabei falando. Querido, mas não vamos falar do Pássaro, não, porque o Pássaro saiu do São Paulo e caiu com o Vasco, só para deixar de ser besta, né? Ele foi pro Vasco e caiu com o Vasco. Ele achou que fosse... Ele não é Santos Expedito, não, porque os contratos que ele fez era bom pro jogador e péssimo pro São Paulo. Tá aí a prova do monte de pereba que a gente tem que alimentar por 2, 3 anos. Fernando, meu querido, o importante é a sua opinião também a respeito desse assunto. O Sombra colocou muito bem essa coisa da necessidade da, entre aspas, a paciência, né? O Alex colocou também, né, da maneira alexiana de ver o São Paulo. Eu quero saber de ti, Fernando, o que você está esperando aí para esse futuro próximo e médio prazo, querido? Eu estou esperando, também acredito muito no Muricy, né, até por conhecer o Muricy. Nós sabemos aí que ele é um cara muito, muito comprometido com a instituição, né? Ele, com certeza, ele deve estar passando um nervoso também muito grande. Eu acho que as ações dele não foram tomadas antes, porque ele também não é trouxa, não é bobo, né? Ele está medindo muito bem aí, vamos dizer assim, fazer o enfileiramento, né? Para poder, de repente, estar passando aí uma régua e falar para o Crespo, cara, a batida do trem é essa daqui. A batida do trem é 1, 2, 4, 9, 8, pode dispensar. X, esses caras ficam. Eu acho que está indo nesse estudo até para tomar uma ação correta e não tomar nenhuma medida, vamos dizer assim, precipitada, né? Eu fico pensando o seguinte, como que o São Paulo vai resolver a situação do Pablo? Né? Você me pergunta, mas qual situação? A situação que eu vejo do investimento, né? O ROI que o São Paulo fez praticamente de estudo em cima de 26 milhões de reais, né? Esse retorno praticamente, olha, se o São Paulo conseguir a metade disso daí, tem que, assim, o jogador tem que recuperar muito, tem que jogar muita bola, tem que pedir ajuda para tudo que é santo, porque o Pablo é o tipo do jogador que eu vejo assim, como Ademir da Guia na seleção brasileira. É o jogador que não vai, infelizmente, cara, fez alguns gols importantes pelo São Paulo, fez, mas assim, é um jogador que eu não enxergo como solução. Aquele cara que fala, puta, cara, agora eu tenho o Serginho Chulapa que esse cara me resolve, velho. O problema tá lá atrás, tá no meio campo, mas esse 9 vai me resolver. Não enxergo isso, eu gostaria muito, e eu acreditei muito no Pablo, né? Mas o Pablo, infelizmente, cara, vai ser vai dar uma trabalheira pro São Paulo, porque o São Paulo vai ter que trabalhar demais para justificar esses 26 milhões. Né? E aí você tem outros casos aí, eu acho que dispensas como o Vitor Bueno, eu acho que serão, vamos dizer assim, encaminhadas também. Eu não acredito que o Vitor Bueno fique por muito tempo no São Paulo, né? Eu já te cantei a bola, você lembra, né, Rony, quando os dirigentes do Santos me cantaram a bola, cara, vocês vão pegar uma bomba, meu velho, vocês vão pegar uma bomba, igual a bomba do Gustavo Henrique, né, o zagueiro que foi pro Flamengo, né, que era do Santos. Falou, esse aí também é outra bomba atômica, meu velho. Esse cara aí é bomba atômica. Isso dito por dirigente, que não me cabe falar o nome aqui. Mas caras que acompanham ali vamos dizer assim, no DNA do time que eles dirigem, né? E é assim, velho. O São Paulo vai ter que, sei lá, cara, fazer uma limpeza naquele vestiário número 2, que ninguém me tira da cabeça que aquele vestiário número 2, cara, onde hoje já está reformulado, mas tem alguma coisa lá, velho, porque não é possível, né, tanta besteira consecutiva acontecer num clube que tem estrutura, você tem todo um scout fantástico por trás, você tem subsídio para acontecer tudo, e infelizmente você tem jogador que olha para aquilo, é a mesma coisa que olhar para um poço de geladeira, né? Olhar para sabe, manja a geladeira quando está descongelando, vai caindo aqueles pingão mais grossos, começa pinguinho, né? Aí começa aqueles mais grossos assim, aí quando você olha no chão, puta merda, cara, eu vejo o São Paulo dessa forma hoje, com o posicionamento dos jogadores. E o Crespo, cara, gostei também da atitude do Crespo, tá chegando perto do banco de reserva, filho, deixa com o pai aqui, deixa o pai sentar aí,
pula 2 posiçõezinhas pro lado aí que o pai tá chegando. Então já gostei disso também. Já gostei disso. Ótimo. Já mostrou que tem uma personalidade e quero ver essa personalidade com o Daniel Alves, velho. Rezo para ter Daniel Alves, que já começou com essa abraçadeirinha que você vai, acho que, tocar no assunto aí, né? E o resumo meu é esse daí. É isso aí, irmão. 2 notícias do Pablo. Primeiro, meia-culpa meu. Eu estava com você no Anacleto Campanella, uma garoa desgraçada, um jogo ruim demais. São Paulo e São Caetano. E olha o que eu vou confessar, Fernando. Eu cheguei para Fernando Benincasa e falei assim, cara, esse Pablo tem o estilo do Careca. Eu nunca mais me esqueci disso, velho. Falou. Você lembra disso, Fernando? Eu nunca... Ó, Alex, olha lá. O pessoal printa o Alex, por favor. Mas ele jogou demais. Mas ele jogou demais esse jogo aí. Mas eu preciso tirar esse saco de cimento que eu tô carregando, cara. Faz 1 ano nas costas, velho. O som, Alex. O teu som, Alex. Teu som parou. Eu vou embora. Tchau. Mas eu falo. Tem cara que não fala. Eu falo. Eu falei para Fernando Benincasa. Ele tem o jeito por causa da garoa. Tava um frio. Careca, e eu vou falar isso para ele. Eu e o Rony, no final do jogo, fomos os únicos a chegar lá no pintado, rebaixado, né? Para dar aquela força nele, né? Exatamente, cara. Eu tava uma garoa, acho que foi a garoa que me fez mal, Alex, porque eu tinha tomado uma sopa e fiquei na garoa, velho. E aí, pra minha idade, não é muito bom. Aí eu vi o Careca jogando de repente. Eu falei isso pra Fernando Benincasa, eu tô carregando essa cruz faz quase 1 ano depois disso. Mas esse é o meia-culpa. A segunda coisa... Sabe por que o Pablo ele nunca vai atender as nossas expectativas como o camisa 9 do São Paulo? Sabe por quê? Por quê? Porque ele não é um camisa 9. Ele não é um camisa 9 de ofício. O Pablo, ele começou lá no Atlético na meia. No esquema tático do Atlético Paranaense, ele foi colocado como 9, e aí teve aquele lampejo de camisa 9, fizeram o DVD dele, e o São Paulo caiu com um patinho na lagoa, e contratou o Pablo achando que ele é um 9 de ofício. O Pablo não é 9 de ofício. Agora... vamos ficar criticando um cara que não é 9? Pô, ele não merece isso. Coitado do Pablo, cara. Verdade. Até porque ele boceja quando entra em campo, ele anda com as pernas amarradas, parece aquele filme americano de prisão, que o cara anda com passinho curtinho, sabe? Sabe passinho curtinho amarrado? É o Pablo. Mas eu vou contar para vocês hoje, se vocês não viram, eu vou contar para vocês. Vocês viram hoje o Pablo no podólogo? Agora ele arrumou a unha, velho. Ele tem foto no story dele, velho. Agora vai. A unha com o podólogo. Cara, eu tenho um respeito gigante. Agora vai. Eu tenho um respeito gigante pro podólogo. A minha mãe com 80 anos, é podóloga, minha mãe, né? Eu tenho um respeito gigante pela profissão. Mas o Pablo pondo foto no store, no podólogo, amigo, é para fechar. E eu falo que o cara parece o Careca. Eu mereço 15 chibatadas por causa disso. O Fregulha colocou aqui, Sombra, forte abraço para você, ele acompanha o Estádio 97, desde do Provolone, do Beira, da RD do Beira, enfim, é um estadieiro aí que acompanha você de longa data, viu, querido? Sombra, você quer falar do Pablo ou você quer perder a noite, que já não está muito boa já, querido? Cara, o Pablo é um jogador que ele não tem a menor intimidade com a bola, né? Ele é o falso 9, ele é o falso 8, ele é o falso 7, é o falso 10. Qualquer camisa que ele vestir, ela é falsa para ele. Ele, sinceramente, cara, olha, eu posso estar muito enganado. As primeiras partidas que ele fez pelo São Paulo, quando ele chegou, até que ele foi bem. Nas primeiras partidas, eu vou dizer uma coisa, até que ele foi bem. Eu não cheguei ao ponto de dizer que ele é o novo Careca, como você, né, Rony? Mas, assim, ele não decepcionou nas primeiras partidas. Agora, sinceramente, eu não vejo muita solução. O que eu acho que pode ser bom para o Pablo, se o São Paulo conseguir arrumar todo o entorno dele e conseguir jogar bola para ele dentro da área, para ele não ter nem que dominar, só chutar pro gol, ele não pode ter que dominar a bola, entendeu? Não pode dominar a bola. Sabe o empurrador de bola? Mas tem que ser um Bebeto para Romário, né? Vamos dizer assim, né?
Mas o entorno tem que estar muito bem arrumadinho. E não é o caso nesse momento. Você sabe que eu escutei. Teve uma partida, não sei se vocês se lembram, que o Pablo ele estava correndo e a bola bateu nas costas dele e voltou para o jogador de São Paulo. No outro dia, ele disse que foi uma jogada à la Cristiano Ronaldo. O que é isso? O que é isso? Não, ali ele se enrolou com a bola e no outro dia ele já disse que ele fez aquilo intencionalmente, que ele pensou em fazer aquela jogada. A gente tem um Cristiano Ronaldo no elenco. Brincadeira. Eu tava assistindo um dos seus coletivos, Sombra, e um rapaz que acompanha vocês colocou lá a pergunta. Ele falou assim, a pergunta não, ele falou o golaço do Pablo que foi anulado. Aí você falou assim, não foi um golaço, né, meu? O cara matou a bola, bateu de canhota, senão daqui a pouco os caras, um gol daquele já vira um gol de bicicleta no meio de campo, né, Sombra? Olha, ele tava sozinho, ele teve tempo de dominar, de virar, de fuzilar o goleiro. Eu não posso dizer que isso é um golaço. Golaço é o que o Careca fez contra o Fluminense, né? Lá em 1986. Verdade. Aquilo é um golaço. Agora, vulgarizar um golaço, aquilo, só porque o cara estufou a rede, está de brincadeira. A rede véu de noiva. É uma coisa agora vai, hein? A rede do Morumbi era uma coisa que muito me incomodava, né? E finalmente o Morumbi agora tem uma rede digna. Não tem um time digno, mas agora tem uma rede digna. Sim. Opa, a gente já comemora o ônibus do seu querido Homero Belintani e do Marcelão, a gente comemora a chegada do busão, a gente comemora agora a rede também, irmão. Você pensa o quê? É pouca porcaria, é muita coisa para o São Paulo Futebol Clube, para quem comemorava tanto título, né? Sombra, eu queria que você já emendasse, querido. A gente já está falando de elenco, falando de Pablo. Essa confissão que eu fiz aqui vai custar minha carreira, que não existe já, né? Vai custar o resto da minha carreira, porque eu falar que me lembrava do Careca, o Pablo em campo, agora eu tô morto. Mas tudo bem. Sombra, eu queria que você aproveitasse, querido, assim, tá vindo muita gente, a gente sabe que não tem grana, a realidade é cruel, tá voltando os pereba, tem gente já pedindo o Shailon com a 10. Nossa. Segundo o Fernando Benincasa, o Shailon vem acompanhado de 2 travesseiros. Quem comprar o Shailon, ou quando o Shailon volta, ganha 2 travesseiros junto, porque é um negócio terrível, né, cara? Então, assim, o pessoal esquece, né? O Hudson já virou capitão, o não sei quem já... Então, assim, o pessoal esquece rapidinho, né? Tem gente sentindo falta de Gonzalo Carneiro, o homem que viveu 3 anos, não sei quanto tempo aí, daquela como é que chama lá, que eu esqueço o nome no Praz? Cavadinha. Ele bateu o pênalti, Cavadinha, né? Cavadinha. Que ele bateu o pênalti no... ele viveu dessa cavadinha a carreira inteira dele no São Paulo. Sombra, eu costumo dizer o seguinte, o Alex, lembra bem, quando o Luciano chegou, o Alex foi um dos defensores do Luciano, eu me lembro muito bem disso. Não foi bem defensor, ele falou o seguinte, tem que dar tempo pro cara. Eu já fui na jugular, velho, porque eu tô de saco cheio, não tenho mais paciência. Eu também. Né? Uhum. Agora é o seguinte, deu certo. Só que eu tenho o São Paulo tem uma conta hoje. Para cada Luciano que chega 150 Wellington Nem, 220 Calazans, né? 50 Michael Suel, 25 Michael Suel, 38 aquele menino lá, o genérico do Messi lá que vem da gente. Hã? O Birubiru. O Birubiru. Então, assim, tudo bem. A gente acerta, a gente dá 350 machadadas e acerta uma, velho. Como é que você está vendo essa realidade nossa, é claro, e a chegada aí do Bruno, né? A gente tomou um chapéu do Canu, velho, a coisa tá feia, meu. O Botafogo falou, não vou vender o Canu pro São Paulo. O negócio tá feio. Como é que você está vendo esse momento, essa questão aí das saídas e das possíveis chegadas? Eu queria que você aproveitasse e emendasse, Sombra. Daniel Alves tem jeito, querido? Já aproveita nesse pacote todo aí, por favor. Bom, vamos lá. Olha, a respeito do Canu que você falou, eu acho que... Eu nem sei se ele é bom zagueiro, eu pouco acompanhei o time do Botafogo, né? Às vezes, até por estar num time rebaixado, pouco credencia como contratação. E também queria entender qual a necessidade que o São Paulo tem agora de contratar o Canu, que o São Paulo tem um monte de zagueiro lá, e acho que a zaga é o menor dos problemas do São Paulo. Mas o Canu, de repente, não acabou vindo por sem vergonhice do Botafogo, né? O Botafogo deve 1,5 milhão para o São Paulo e prefere ficar enrolando para pagar na justiça, né?
do que abater. Então, não é um time digno de se fazer negócio o Botafogo do Rio de Janeiro. Quero mais é que ele seja rebaixado para a Série D. Agora, olha, eu também fui muito crítico quando chegou o Luciano, não por conhecer o futebol do Luciano, mas por pegar o currículo do Luciano e ver que ele jogou em 8 times em 8 anos. Aí você fala, pô, um jogador que fica 8 times diferentes em 8 anos, você fala, algum problema tem, né? E realmente ele não tem problema. Foi um erro nosso. Não é um erro. Ou melhor, foi um erro nosso. Foi um grande acerto. Mas como você disse, é pouco acerto para muito erro. E vamos lá credenciar esse acerto a um cara que é super contestado, que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz que foi o indicador do Luciano. Olha, eu acho que o São Paulo não tem dinheiro para contratar grandes jogadores. Isso é ponto e todo mundo sabe, né? A gente vai ter que fazer milagre com 25 milhões de reais. Então vai ter que passar muito pelo olho clínico daqueles que vão contratar, ou seja, Muricy Ramalho, o dirigente novo lá, o diretor, é Rui Costa, é isso? Rui Costa. Rui Costa e do Crespo. E mais do que até olho clínico de saber se é bom jogador, é entender se é bom caráter. É entender se tem perfil de jogador guerreiro, se é jogador de boa cabeça. Isso eu acho que é tão importante quanto saber se o cara é muito bom com a bola no pé, né? Você imaginou, assim, que de repente o São Paulo contratou um monte de jogadores com o mesmo perfil, aquela carinha de desinteressado, aquela carinha de tipo, acho que eu vou espirrar. Olha, Shailon, que veio da base, Vitor Bueno, Tietê, todos eles são o retrato do desânimo. São o retrato. Você imaginou que um time que tiver esses 3 jogadores no meio de campo, você já imaginou o que acontece com um time desse? Hoje o futebol não permite ter nem um, quanto mais 3. O futebol hoje, ele é muito rápido, ele é ligeiro, né? Você precisa ter técnica, mas você precisa, antes de tudo, ter velocidade para chegar na bola, precisa querer chegar na bola. Não adianta você ter técnica se você não vai chegar antes na bola. Eu lembro agora do jogo do Inter e São Paulo, o Patrick do Internacional, ele ganhou todas as bolas no meio de campo. Todas. Verdade. Então, eu não podia nem dizer que os nossos jogadores, eles estavam tecnicamente mal, porque eles sequer conseguiam dividir uma bola, ganhar uma dividida. Eles não chegavam na bola. O Patrick ele chegava antes em todas. Então, acho que contratar um jogador é muito mais do que analisar um scout, né? Ver o DNA do cara. Olha, jogou onde? Conversa quem treinou o cara, que é bêbado, que é jogador que usa droga, né? Coisas que o São Paulo, no passado, tinha muito cuidado com esse tipo de contratação, né? E me parece que nos últimos tempos o São Paulo ele passou a contratar de uma maneira desleixada, irresponsável, né? Não sei ao interesse de quem contratando, que do clube não foi, mas ao interesse de quem que contratou tão mal, né? Então contratar, porque você está contratando um funcionário, ele é um cidadão. Como que esse cidadão encara a empresa que ele vai defender, né? Como que ele reage diante da adversidade? Que ele entra numa concha ou ele se alimenta da adversidade? Então precisa entender um pouco como que o DNA daquele que você está contratando. E tomara que o Muricy, o Rui Costa e o Crespo tenham esse olhar clínico para detectar perfil de jogador para contratar. Exatamente. É isso aí, querido. Eu só queria que você completasse, Sombra, por gentileza, a sua posição com relação ao Daniel Alves, querido. Desculpa, complementando aí do Daniel Alves. O Daniel Alves, vamos lá, eu acho que ele pecou muito no sentido de ser passar uma imagem arrogante, né? Aquela história da munhequeira, a história do batuque, o São Paulo precisando do jogador, a gente vivendo um momento de pandemia e o cara se exibindo num batuque com os amigos. Isso aí é uma irresponsabilidade da parte dele, porque hoje o jogador de futebol, ele se expõe através das mídias sociais, né?
ele se expõe, e isso cria uma imagem péssima perante o torcedor. Agora, tecnicamente, eu acho que ainda é um dos melhores jogadores do São Paulo. Eu não tenho dúvida que, tecnicamente, ele é muito bom. Ele é muito bom. Agora, precisamos entender em que contexto que ele pode funcionar tecnicamente, como que o Crespo pode fazer melhorar o futebol dele, né? Porque eu acho que hoje, ao mesmo tempo que ele pode ser um bom jogador para saída de bola, né? Mas acaba sendo um pouco burocrático, porque como o São Paulo não tem grandes alternativas no meio de campo, a saída de bola dele acaba sendo uma saída de bola burocrática, tendo que só tocar de lado. E quando você toca de lado, você toca por Juanfran, você não vai ter sucesso. Se você tocar para o seu lado e você vai ter o Luan, você não vai ter sucesso. Se você tocar para frente, para o morto do Igor Gomes, você não vai ter sucesso. Então, o entorno do Daniel Alves é muito ruim. É muito ruim. O Igor Gomes é um capítulo à parte, né? O Igor Gomes, talvez, até tecnicamente, seja um jogador nota 7. Mas se vocês analisarem o Igor Gomes quando ele corre, toda vez que ele tenta pôr a bola na frente, ele para. Ele não consegue ultrapassar um adversário. É verdade. Ele vai correndo com aqueles bracinhos de borboleta, pode observar, ele vai com o bracinho de borboleta correndo, ele para e tem que fazer o giro. Esse rapaz, ele precisa fazer um tratamento físico, de explosão, de arranque. Isso é uma coisa que a fisiologia do São Paulo, a preparação física precisava estudar nele. Porque ele não consegue dar sequência numa jogada. Ele não consegue driblar um jogador. Ele põe para frente e tem que parar, porque qualquer marcador se recupera em cima dele. Então, assim, quanto ao Daniel Alves, as minhas críticas são muito mais comportamentais. O entorno do Daniel Alves é horroroso. Então fica difícil, o cara joga sozinho, cara. Verdade, muito bem colocado pelo Sombra. Como é legal a gente ter as posições, né? Eu digo, a ideia daquilo do jogador, a gente está vendo uma coisa, e o Sombra já veio, já deu um outro detalhe também que é importante, né? Porque é tal coisa, né? Eu jogava no Paris Saint-Germain, os caras que me cercavam, né? Olha o meu entorno na Juventus de Turim, olha o meu entorno no Barcelona. Então, assim, o entorno era florido, agora, meu irmão, é cacto, né? É cacto espinhudo, parece deserto do México. Então, assim, é isso daí mesmo, muito bem colocado também pelo nosso querido Sombra, essa forma da gente poder ver. Fernando, chegada de jogadores, saída de jogadores e Daniel Alves, por gentileza, meu querido. Bom, começar pelo Daniel Alves, eu penso a mesma coisa. Eu tenho comigo que é um jogador excepcional, um cara que não deveria já nem começar a estar, né, a compor o meio-campo. Essa história que o São Paulo hoje é refém porque não tem ninguém no meio de campo, vai lá e compra, cara. Vai lá e investe no meio-campo de ofício, né? Eu acho que o São Paulo pecou por aí. A lateral direita hoje vai fazer investimento numa lateral onde já tem o melhor do mundo, né? Já tem o melhor do mundo na posição, mas vai atrás de lateral. Então o Daniel é mais comportamental realmente, né? Aí vem com essa justificativa aí que foi batucar, que é para provar para a fisiologia e para a preparação física do São Paulo que ele estava bem. Velho, quer me enganar, né? Quer me enganar, me dá bala, entendeu? Então, assim, conversa para boi dormir. Com relação a contratações, o São Paulo, eu enxergo o São Paulo com esse valor, né, financeiro, esse aporte de 25 milhões, vai ter dificuldade, cara, vai ter dificuldade porque qualquer jogador bala de goma hoje aí, o negócio tá nas alturas, né? O São Paulo ele vai ter que buscar, eu acredito, um líder, né? Se fechar realmente com o Gabriel Neves, é um cara que é novo, né? Mas é um cara, parece que exerce uma liderança, e aí é bom você começar a distribuir um pouco mais essa liderança em campo, né? Começar a demonstrar mais a garra no meio campo, e eu forçaria, se fosse Crespo, forçaria Daniel Alves. É o seguinte, meu irmão, vem para a lateral que é a sua, vamos parar de inventar moda, vamos fazer o feijão com arroz que funciona. São Paulo, nesse último jogo, fez o feijão com arroz, não deu certo por consequência do jogo, mas o São Paulo já modificou da água para o vinho perto do que vinha mostrando, né,
com aquele futebolzinho do Fernando Diniz que passava de burocrático para mim. Então já mostrou, teve intensidade no segundo tempo, aquela história toda, mas o São Paulo vai precisar de cabeças pensantes, né? E também, Rony, só para me aumentar uma coisinha na tua pergunta, aproveitando, e que queria até ouvir do Sombra, até para fazer uma inversão um pouco, né? Qual que é a visão? Eu não queria dinheiro, veja bem, não é dinheiro, mas somente para a gente ter um balizamento. Qual que é a sua visão, Sombra, com relação à personalidade, ao nome, né, de Abílio Diniz hoje no Conselho do São Paulo? Por que eu te pergunto isso? Né, o Abílio, nós sabemos que ele já não faz parte mais do Pão de Açúcar, né? Ele hoje exerce uma diretoria na BRF, né? Tem 2,3 bilhões de reais numa fortuna que é dele, conquistada, trabalhada, né? Isso aí ninguém pode tirar o mérito, mas o que eu fico pensando é o seguinte, Sombra, qual que é a dificuldade, né, do São Paulo, por exemplo, fechar com um Abílio Diniz, por exemplo, um patrocínio numa camisa, né, e ter aí seus 20, 30 milhões, sei lá, de repente, mensais, né, que poderia estar fazendo um caixa para o São Paulo, porque retorno vai ter. Se você fizer um investimento da forma correta, vai ter retorno. O São Paulo ficou muito refém, eu vejo, nos últimos anos, de jogadores em fim de contrato. Só pega jogador em fim de contrato. E aí corre o risco de você praticamente participar de um final de feira, né? Ir lá para buscar sua xepa. Aí você pode ser que não pegue aquele chuchu bonito, aquela maçã bonita, e aí você vai cair na loteria. Eu queria saber o seu ponto de vista, Sombra, a respeito de Abílio Diniz e a mão na massa, efetivamente, no São Paulo Futebol Clube. Bom, eu creio que o Abílio Diniz, eu acho que, assim, para ele botar dinheiro dele no São Paulo, eu acho que ele botaria se ele fosse o cara, tá? Eu não creio que o Abílio Diniz bote dinheiro no São Paulo se ele não tiver total domínio daquilo que será feito com esse dinheiro. Às vezes a gente ouve falar de pessoas que põem dinheiro em clube de futebol. O Paulo Nobre pôs do dinheiro dele dentro do Palmeiras, mas não vamos esquecer que ele era o presidente do Palmeiras. Então, é uma situação mais confortável, né? Você sendo presidente, você sabe aquilo que vai ser feito com o dinheiro que você mesmo está emprestando. Não creio, então, que o Abílio Diniz ele vá colocar dinheiro aí. Se porventura ele fosse uma pessoa com domínio sobre o futebol, quem sabe? Aí eu acredito que botasse. Você perguntou a respeito de repente, patrocinar a camisa do São Paulo, né? Olha, eu penso que até profissionalmente é uma questão que ele não deve misturar as coisas, porque ele é sócio da BRF, ele é presidente lá do BRF, assim como deve ter sociedade, se eu não me engano, também no Carrefour, né? Mas são empresas as quais eu acho que ele não deve misturar negócios, né? Porque senão ele tem que se reportar lá ao conselho. Por que o São Paulo e não o Palmeiras? Por que o São Paulo e não o Flamengo? Por que o São Paulo e não o Grêmio, né? Às vezes não é postura da empresa investir no futebol. Às vezes tem empresas que falam, não vou vincular minha marca a um time, porque eu não quero que amanhã falem, não vou comprar esse produto porque esse produto dá dinheiro. Como era a questão da Parmalat, que muita gente, eu não sei se era muita gente, mas muita gente falava, não vou tomar leite Parmalat porque dá dinheiro para o Palmeiras. Sim. Assim como teve um tempo que tinha torcedor que falava, não vou tomar Pepsi por causa do Corinthians, né? Isso foi coisas que a gente ouvia. Então, eu acho que existe um lado ético que empresarialmente não vejo por que ele botar dinheiro das empresas dele, nas quais ele é sócio, ele não é dono sozinho, mas ele é sócio. Acho que a empresa, justamente porque por não se portar como se porta o mundo do futebol, ela não põe dinheiro em clube dessa maneira. Tem que ter uma análise técnica. Vamos ou não vamos investir no produto futebol, né? Não no produto São Paulo, né? No produto futebol. Vamos no produto futebol? Legal. Então vamos analisar quais clubes, se é clube que nós vamos patrocinar, ou se de repente é mídia televisiva, é mídia de internet associada ao futebol. Agora, ele como pessoa, ele só vai pôr dinheiro lá, e acredito que só pusesse dinheiro lá, se ele puder administrar o próprio dinheiro, porque ele sabe muito bem
quem é que habita dentro dos clubes de futebol. E uma hora que o cara puser dinheiro dentro de um clube de futebol para brincarem com o dinheiro dele, pode ser que a gente continue com um time tão ruim quanto a gente tem, ele perca o dinheiro que ele deu e a gente não ganhe nada com isso. É isso aí. Muito bem colocado, né? Uma questão que também estava aqui, o Fernando já tinha questionado isso daí antes, seria importante a gente saber a tua opinião, né? Eu estava guardando para o final aqui, e o Fernando já, logicamente, já antecipou e emendou com a questão da contratação, que sempre é importante, são assuntos que têm tudo a ver realmente uma coisa com a outra. Nós estamos indo aí para a parte final já da nossa programação. Alex, você está no comando aqui do chat, né, querido? Eu não. Quem é que está colocando aqui, cara? Porque eu tô com a minha tela travada. Para você ter uma ideia, eu estou vendo aqui vocês, estou escutando tudo. Para vocês está tudo normal aí, não tá? Normal. Que interessante, cara. Interessante. Mas, enfim, vamos nessa, vamos seguir em frente, que a gente está aqui na parte final já. Ô Sombra, eu queria saber uma coisa de você, querido. Antes de mais nada, faltou a posição do Alex com relação à parte do elenco, né, Alex? Do Dani. Só para completar, para a gente já partir para outro tópico, o Daniel Alves, no dia que ele entender que ele não é maior que o São Paulo, as coisas começam a fluir para ele de uma maneira melhor dentro do clube. Quando ele respeitar o São Paulo um pouco mais dentro de campo, essa tarja de capitão é apenas um detalhe dos erros que o Daniel Alves tem cometido desde a sua chegada no São Paulo Futebol Clube. Eu fui uma das pessoas que tem mais pegado no pé dele em relação a essa tarja de capitão dele usar no braço, e parece que no último jogo ele resolveu colocar ali no braço, mas no segundo tempo já deu aquela escorregadinha de leve e voltou para o lugar de costume que o Daniel Alves costuma jogar. Em relação à sua posição dentro de campo, eu acho que uma posição que se encaixaria ali perfeitamente para o Daniel seria ali um esquema de segundo volante, assim como ele jogou contra o Flamengo naquelas partidas que ele praticamente anulou o Gerson. Coloque ele ali de segundo volante com liberdade para cair pelo lado direito, e o São Paulo providencia a contratação de um meia criativo, um meia de ligação, porque nós temos carência nessa posição, porque o Daniel Alves, infelizmente, ele não é esse atleta e esse jogador para essa posição. Ele pode, nas entrevistas dele, dizer que ele veio para jogar nessa posição, que é um desperdício colocá-lo na lateral direita, que a bola não vai passar tanto no pé dele como ele gostaria, e até o Fernando Diniz também tinha essa mesma opinião em relação ao Daniel Alves. Mas, para mim, para que o futebol dele possa crescer e que o São Paulo encontre uma maneira melhor no esquema tático, eu colocaria o Daniel Alves ali como segundo volante, com liberdade, para atuar ali do lado direito, juntamente com o Ala, que nós também precisamos contratar, porque continuar com o Igor Vinícius, tacar pedra na cruz, não dá, um jogador limitadíssimo, é aquele lateral que pega a bola e toca para trás, e quando vai para frente, tropeça nas pernas e cai. Não dá para continuar com o Igor Vinícius também no plantel do São Paulo, infelizmente. Então, Rony, só para completar, Daniel Alves ali de segundo volante caindo pelo lado direito, eu acho que seria uma boa para o São Paulo. Só queria fazer uma parte, Rony, claro, só fazer uma observação em cima do que o Alex falou. Ele falou do Igor Vinícius e realmente vê o Igor Vinícius da agonia, né? Realmente é triste ver o Igor Vinícius jogar. Mas, assim, eu acho que, assim, a gente fala de vários jogadores que a gente quer ver fora do São Paulo, e eu acho que a gente merece, o Crespo merece ter um tempo, e esses jogadores também, pelo menos no Campeonato Paulista, para ver se, de repente, o encontro de um treinador com esse jogador consegue melhorar o nível do futebol do atleta, que, de repente, até hoje não deu certo. Mas, quem sabe, alguns que a gente já dá como perdido, o Crespo, como se fosse uma última chance do jogador, consegue encontrar a melhor maneira do atleta atuar. Seja pelo esquema tático,
seja pelo ambiente que o Crespo vai proporcionar dentro do elenco, seja pelas orientações que o Crespo possa dar para esses atletas. Então, acho que ainda alguns que a gente quer ver pintado de ouro, mais longe do Morumbi, talvez mereçam ainda um último teste nas mãos do Crespo. O que o Sombra está falando, eu tenho comentado há algum tempo, que o grande papel hoje do Crespo, ele comandante, Hernan Crespo, vai ser justamente esse de virar a chave dos jogadores. A gente sabe que não vai vir ninguém do outro planeta, a gente sabe que o que tem, a maioria vai continuar por aí mesmo, ou seja, então, assim, o Crespo veio com uma missão santo expedito, né? O santo das causas impossíveis. Ele veio para virar a chave desses caras e fazer esses caras jogar. É o que o Sombra está dizendo, de repente o Campeonato Paulista vai servir como esse campo de provas, apesar do Crespo saber que tem que entregar um título, velho, tem que trazer um título para a gente, e talvez o Paulistão seja um bom momento. A gente tem o Santos aí numa situação difícil, tem o Corinthians numa situação complicada sem elenco, tem o Palmeiras que está aí, Copa do Brasil, essa coisa, correria toda aí do Palmeiras. Então, assim, a chance para o São Paulo, de repente, conseguir acertar o passo e ser campeão é grande. A gente torce, logicamente, para isso. Campo de provas. Gente, a gente está praticamente fechando aqui também, né? A nossa live de hoje, o pessoal elogiando, claro, não dá para fazer todas as perguntas, gente, a gente adoraria, né, colocar todas as questões, a gente tenta centralizar aqui o que vocês pedem também, nas perguntas que a gente faz para os nossos queridos amigos tricossauros, Rony Altieri do São Paulo Raiz, Fernando Benincasa, o mais querido SPFC, Alex Prado da Olé Tricolor, tanto no YouTube quanto no Instagram, essa turma toda, e o Sombra, com o canal do YouTube, com o Estádio 97, enfim, o Sombra dispensa maiores comentários aí a respeito disso, das mídias que ele participa. Por falar em mídia, Sombra, antes de falar dessa pergunta, que da minha parte, pelo menos, vai ser a final, eu queria aproveitar e só lembrá-lo, gente, que na sexta-feira eu tenho um projeto aqui no São Paulo Raiz com o nosso querido amigo Edu Schwartz, o cara que faz a camisa conta a história, ele redesenha as camisas, faz um trabalho fantástico, Edu, né? Nós vamos ter na sexta-feira aqui a comemoração de 44 anos do nosso primeiro Campeonato Brasileiro, a final no Mineirão em 77, né? Então vai ter uma camisa, vai ter um manto. E eu vou contar para vocês em primeira mão, em primeiríssima mão, quem vai estar na live com a gente, cara. E vocês preparem se vocês estão sentados aí, que vocês vão cair sentados. Quem vai estar com a gente é seu Rubens Francisco Minelli. Aos 92 anos, o seu Rubens Francisco Minelli vai estar com a gente na live para a gente poder fazer essa homenagem para a final do Brasileiro e poder fazer essa homenagem também para o seu Minelli. Grande seu Minelli, tricampeão brasileiro, campeão pelo Internacional, pelo Internacional e tri na sequência pelo São Paulo, né? Então, sexta-feira, quem puder acompanhar com a gente também, eu acredito que vai ser um negócio muito legal. Eu vou ter que segurar o coração para falar com o seu Minelli e para falar com o Edu, o nosso mago das camisas. Sexta-feira, 20 horas. Legal, gente? Sombra, meu querido, me diz uma coisa. A torcida do São Paulo reclama muito, cara, que não tem mídia são paulina, né? A gente acha engraçado, pelo menos nos canais abertos, né? O Denilson, ele torce meia mussarela, meia calabresa. Ele torce meio Palmeiras, meio São Paulo e uma fatia de Flamengo. Então, assim, o Denilson faz aquela festa. O Flávio Prado disse que torce para Ponte Preta, né? Então, assim, o Caio eu não vou falar nada, né? Porque eu não vou falar nada. Jogou no monte de time, o Caio sempre fica em cima do muro. Então, assim, o pessoal reclama muito disso. Eu acho legal uma coisa que, se eu tiver equivocado, você me corrige. Uma das primeiras pessoas que começou esse trabalho de ter realmente o torcedor falando ali do seu time e defendendo o seu time. O futebol é coração. O futebol não tem muita razão, ele é muito coração, né? Você sente também essa falta do São Paulino assumir o São Paulino lá na TV, lá na rádio? Eu vejo na Transamérica, que eu adoro, que eu escuto, dou risada demais com o pessoal também, né? Então, assim, o São Paulino ali, a Saporita entrou agora, né? Tem lá o Ivan Drago, mas enfim. Como é que você vê isso, cara? Essa questão da mídia, parece que tem mais mídia corintiana, mais mídia palmeirense do que mídia são paulina. Eu queria saber de um cara que é especialista que nem você é, Sombra. Olha, eu penso que, assim, essas pessoas todas que você menciona, né? E a gente vai recordar também de uma história mais recente, todos eles foram contratados
porque eram grandes profissionais. Não porque o time deles era o Corinthians ou era o Palmeiras, tá? Então a gente vai relembrar aí do Roberto Avalone, né? O Roberto Avalone já era um bom profissional da imprensa, né? Então ele foi contratado por ser um bom profissional. E ali ele viu um espaço para ele exaltar um pouco mais o amor dele pelo Palmeiras. O Chico Lang em relação ao Corinthians. O que eu entendo, e eu acho que é um pouco do perfil são paulino, tá? Que assim, nós são paulinos, eu acho que nós temos um perfil um pouco diferente de palmeirenses e corintianos. Eu acho que o torcedor do São Paulo, principalmente os torcedores da nossa geração, tem um perfil mais low profile, tá? O torcedor corintiano e o palmeirense, historicamente, eles têm uma coisa um pouco diferente no sentido de serem mais fanfarrões, mais falastrões, de exaltar um pouco mais o fanatismo. Eu acho que, assim, o torcedor do São Paulo, e vocês sabem disso, somos praticamente da mesma época. O torcedor do São Paulo, ele sempre foi mais frio historicamente. A gente tem um torcedor do São Paulo mais fervoroso nas novas gerações. As novas gerações são paulinas são mais fervorosas, mas o torcedor do São Paulo, historicamente, ele é mais frio. Eu tinha até uma tese que graças a Deus, isso nunca vai se ver na prática, que não sei, quando o Palmeiras caiu, o torcedor do Palmeiras lotou o estádio para levantar o time. Quando o Corinthians caiu, o torcedor do Corinthians foi lá levantar o estádio, levantar o time para voltar para a Série A. E na época, quando o Palmeiras e o Corinthians tinham caído nos anos 2000, eu falei, rapaz, se um dia o São Paulo cai, vai ter 3 meia dúzia de 2 lá no estádio, porque o torcedor vai ficar tão puto que ele vai ficar revoltado, não vai querer ver mais o time, vai ficar ensandecido. Mas porque é muita vergonha, né? Já o palmeirense e o corintiano, eles têm um perfil, assim, sabe aquela coisa, meu, de se conformar às vezes, até com a tragédia, e vai que vai, Não sei. Eu achei sempre o torcedor de São Paulo um pouco mais frio, cara. Como eu digo, assim, low profile, assim. Você vai falar do Flávio Prado, né? O Flávio Prado não é um cara fanfarrão, né? Você vai falar de outros São Paulinos aí da mídia. O Fernando Solera, São Paulino, narrador. Como que você quer que o Fernando Solera, na época do Mesa Redonda, ele vá se exaltar como se exaltava o Chico Lang e o Avalone? São perfis de pessoas, né? Eu tenho um perfil, você tem outro perfil. Eu jamais vou poder amanhã entrar no meu YouTube e querer falar assim, não, agora eu preciso fazer o papel do revoltado. Então agora eu vou vestir o papel do revoltado. Eu vou ser revoltado ao meu modo, você vai ser revoltado ao seu modo. Se amanhã a gente tiver um grande comunicador que também se exalte na televisão e ele for São Paulino, ótimo, né? Mas ninguém contrata porque o cara ele é flamenguista ou ele é palmeirense. É o perfil, é a identidade da pessoa, né? Porventura, não temos São Paulinos aí na mídia que se exaltam, que batam na mesa, né? Mas, por outro lado, hoje a gente tem uma penetração muito grande da torcida São Paulina na mídia online, no YouTube, a gente tem nas mídias sociais. E, de certa maneira, a pessoa que está assistindo aqui e que gosta de ver você revoltado, se exaltando, porque você tenha menos paciência, se sente identificado e representado. Então, hoje, se você não está na mídia da TV aberta, é diferente de antigamente. Antigamente, você só tinha representatividade na TV aberta. Hoje, a pessoa ela vai se sentir representada por você, vai se representada pelo Fernando e por todos aqueles que estão se expondo na mídia online. Então, de certa forma, a gente consegue abranger um espaço onde o torcedor são paulino possa se sentir representado. Que legal, cara. Que legal escutar, né, de alguém essa questão técnica. É muito importante. É porque, assim, eu fui acostumado também a uma mídia que você não sabia que o cara... Você sabia, mas ninguém ficava falando, né? O Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, aquela turma, Fernando Solera, como você citou. Perão de Castro, Zé Italiano. Zé Italiano. É que na Gazeta, a mesa redonda da Gazeta, era aquela... Os caras inovaram lá nos anos 70, eles tinha o Zé Italiano, tinha o GB, o Geraldo Blota, tinha aquela turma e os caras se identificavam, né? Mas, enfim, cara, é muito legal a gente conversar com o Sombra, porque, né, pô, o cara tem um conhecimento...
Não vamos esquecer, desculpa, não quero te atrapalhar. Não vamos esquecer que naquela mesa redonda, a gente tinha lá, então, o Peirão de Castro, que era santista, o Zé Italiano corintiano, e tinha um ilustre São Paulino ainda vivo. São Paulino, muito São Paulino, que batia na mesa, que era o Roberto Petri. Verdade. Roberto Petri. Verdade. É. Né? Grande Roberto Petri. Então, assim, de certa forma, o São Paulo, naquela época, ele ainda tinha sua representação. Depois, realmente, eu concordo com você que a gente perdeu um pouco de participação. Legal, querido. Eu gostaria do meu irmão Fernando Benincasa, alguma consideração final que você tenha, querido, e, logicamente, a sua despedida. Queria aproveitar e convidar os amigos para conhecerem o trabalho do Fernando. Sempre legal, sempre implacável, sempre contundente com relação às coisas do nosso São Paulo Futebol Clube. É contigo, meu irmão. Cara, é deixar aquele abraço aí a cada torcedor, né? Tivemos muitas pessoas hoje, como você fala, né? Impossível ler praticamente todas as mensagens, né? Mas com certeza depois que acaba o programa, nós os 3 perfis, né? Todos os perfis, nós lemos as mensagens com calma, né? Até para poder ter uma base do que realmente aconteceu, né? O termômetro do programa, o que o torcedor está pensando, e agradecer a cada um deles, né? Agradecer principalmente a você, Rony, mais uma vez, né? Espetacular aí na apresentação. Agradecer sempre também ao Alex Prado, né? Irmãozão aí, o famoso parceiro daquele torresmo bala, né? Aquele torresmo raiz, feito na churrasqueira. E deixar o meu grande abraço também ao irmão aí, o Sombra, né? Representado aí por ser um grande São Paulino e também ser um cara muito focado, né, no seu trabalho, um cara que eu admiro bastante. E é isso daí, o São Paulo é isso. São Paulo, como eu falo, né? O São Paulo é sereno, mas o São Paulo é veneno. Beleza? Quero deixar um abração a todos aí. Legal, irmão, que legal. Você falou de torresmo, eu lembrei do Leandrão, que está aqui na live também, lá do Malacos Bar. Lá aí. Nós vamos levar o Sombra lá. Nós vamos levar o Sombra lá para quebrar uns dentes lá também. Eu quebrei 3 da última vez que... Sombra, você tem que ir lá. Torresmo bom quebra dente, velho. Torresmo bom quebra dente. Né, Fernando? E o Fernando Benincasa, que conhece torresmo do Brasil inteiro, velho, já meteu um certificado, o melhor torresmo do Brasil, o do Leandrão, né? Não, Fernando? Meu Deus do céu. Imperdível, imperdível. Legal, meu irmão. Alex, grande parceiro, Alex Prado, Pitacos do Prado, todo dia no Instagram, todo dia no YouTube. Conheçam também o trabalho do Alex, sensacional. Eu não perco um Pitacos, porque é sempre bom. Meu irmão, consideração final e aquela despedida. Ronei, só uma observação em relação à representatividade da torcida São Paulina e de São Paulinos na mídia. Chegaram mais 2 aí, o Souza e o Cicinho. O Cicinho lá no SBT, juntamente com o Mano e com o Sheik, e o Souza agora juntamente com o Neto lá. Então a gente tem mais 2 São Paulinos. E se tratando de Estádio 97, o Sombra está aqui, nós somos supremacia lá. Tem o Sombra, tem o Mota, tem o Marcão, tem o Fernando Camargo na parte da locução. Então, ali no Estádio 97, o São Paulo também é supremacia. Estou acompanhando todo dia lá e é uma satisfação. E outra satisfação enorme é ter participado mais uma vez aí dessa edição do Tricossauros, hoje com um convidado para lá de ilustre, o Sombra, que a gente já tinha planos lá atrás de convidar, e graças a Deus deu tudo certinho para que ele pudesse participar hoje. Foi uma honra. Aprendemos muito, né, com as opiniões, com os pensamentos do Sombra, um cara expert no assunto, e só agradecer mesmo. E não poderia deixar, eu estava esquecendo, o Robson, o motorista do ônibus do São Paulo, está na audiência, todo tricossauro, e ele pediu para mandar um abraço para o Sombra, especial para o Sombra. Ele está curtindo ali todo dia o Estádio 97, quando o ônibus está a caminho do Morumbi, ele está ali também, ali na cabine, escutando o estádio, e ele pediu, Sombra, que eu mandasse esse abraço para você, o Robson, motorista do ônibus do São Paulo Futebol Clube. No mais, é isso aí, obrigado por todos que acompanharam o Tricossauros nessa noite, e até a semana que vem com mais uma edição. Valeu!
Legal. Sombra, querido, muito obrigado pelo teu tempo, né? Muito obrigado aí pela tua participação. Pra gente, cara, a gente fica, eu vou falar para você, quase emocionado, porque é muito legal, né? Poder compartilhar com os amigos o que a rede social hoje permite pra gente. Um cara que você acompanha, um cara que você escuta, de repente tá aqui, né? Trocando uma ideia aqui com todos nós, enfim, é muito legal isso, o Barolo. O pessoal tá pedindo para vir o Barolo, para vir o Jova, só se vier de novo, e vai vir de novo. Eles Mas já passaram aqui. os caras já participaram. Oi? Mas os caras já participaram, Barolo. Eu sei, querido. É por isso que eu estou dizendo. Só se voltar, porque já estiveram aqui com a gente, é claro, o nosso amigo aqui deve estar começando a ver o Tricossauros agora. É rotatividade. Hoje já foi, né? Já foi recebido aqui pela presença sempre competente, sempre legal, sempre amiga do nosso querido Sombra. Sombra, considerações finais da sua despedida, meu querido, por gentileza. Bom, antes de mais nada, agradecer vocês. Em segundo lugar, não sou tão especial quanto vocês acham. Somos todos amigos tricolores, torcedores. Estamos sempre no mesmo sentimento pelo São Paulo. Fico muito grato pelo convite, né? Vocês têm aí o meu contato. Sempre que precisar, não hesitem em chamar, né? Trocar mensagem, WhatsApp. Tamo junto, né? Pelo São Paulo. Depois vou querer agendar com vocês para que vocês participem das lives também no meu canal, Sombra Tricolor, aí no YouTube. Vou ter o maior prazer de receber vocês. De repente, fazer um dia da live com os tricossauros, com vocês três, né? E vai ser um prazer enorme de poder bater esse papo muito bacana, né? Essa divergência legal de opiniões, né? A galera participando no chat, é muito legal ver o pessoal aí participando no chat, dando suas opiniões também. Então, olha, fica um agradecimento muito grande a todos vocês, os tricossauros, vocês que garantiram essa audiência tão legal nesses últimos minutos aí. Muito obrigado a todos vocês, viu, gente? De coração. Podem contar que vocês têm um amigo aqui, sempre apostos para vocês. Obrigado. Obrigado. Super recíproco, sobre a porta tá aberta aqui também, sempre para ti, ó. O Rodrigo Melo, como é bom saber que amanhã é mais um dia de Energia 97, Manaus AM. Olha que legal, cara. Manaus na área com a gente. Ô, né? Rony, tem o Marcelão. Rony. Oi, querido. Desculpa, eu esqueci de agradecer o abraço do Robson, o motorista do ônibus lá do São Paulo, porque ele, às vezes, eu fiquei sabendo aqui na Rádio Energia que ele ouve a gente no Estádio 97, ouve as nossas transmissões de jogo também. Então, olha, um grande abraço ao Robson, né? Eu não sei se ele pode, mas quando o Vitor Bueno for entrar no ônibus, ele fechar a porta. Eu vou falar para ele. Fala para ele. Que maldade. Eu pensei que você fosse falar fechar a porta na perna dele, viu, Sombra? Mas não vai adiantar, a perna é de pau, não vai quebrar. Eu sei, querido. Vai quebrar a porta. Isso que vai quebrar. A porta. Oh, só mais um detalhe, Sombra, só mais um detalhe. O Rony te convidou para comer o torresmo lá no Malacos Bar e ficar lá na Vila Ema. E lá na Vila Ema é onde nasceu o Fernando Diniz. E o Rony foi lá no Malacos Bar não para comer o torresmo, mas ele queria um autógrafo do Fernando Diniz, cara. Sacanagem. Não me falta mais nada na vida. Não me falta mais nada na vida. Gente, meu muito obrigado. Fiquem com Deus, né? Uma quarta-feira iluminada aí para todo mundo. Lembrando que sexta-feira tem Rubens Francisco Minelli, às 20 horas, aqui no São Paulo Raiz também, com o Edu Schwarz, a gente lançando a camisa homenagem aos 44 anos, meu irmão, como a gente tá velho. 44 anos do primeiro Campeonato Brasileiro. Legal? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e a gente volta a se falar em breve. Grande abraço, saudações tricolores, acima de tudo. Tudo de bom, gente? Fechou aí, né, irmão? Eu acho que fechou, irmão. Eu tô na última meia hora congelado, velho. Eu congelou a imagem. Eu não o sei meu congelou também, viu? Olha que engraçado, cara. Meu congelou. Poxa vida.
Eu tô Mas então tá bom. Para quem tá aí, grande abraço e obrigado, viu? Não tô vendo ninguém. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Você abraço, também, Sombra, querido. obrigado, viu? Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.